um dos assuntos mais comentados atualmente no mundo nerd é o trailer do Homem-Aranha que foi lançado recentemente, né? Recentemente, porque já faz um tempo, mas não tanto tempo assim. E eu vim aqui falar o que eu acho que vai acontecer nesse filme. Então vem comigo. Hey nerd, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laila e no vídeo de hoje estou aqui com meu celularzinho, né? Meu celularzinho, com o trailer. E eu vou assistindo o trailer, vendo algumas imagens, né? Relembrando aqui algumas imagens do trailer. E falando pra vocês o que eu acho que vai acontecer no filme a partir das imagens que eu vi aqui no trailer. E o que eu gostaria que acontecesse, que provavelmente não vai acontecer. Então, esse vídeo basicamente eu vou viajar muito na maionese. Eu tô cheio de teoria na minha cabeça que eu preciso compartilhar com vocês. Logo no início ali do trailer, né, tem mostrando ali como é que ele tá lidando com a situação do mistério ter revelado a identidade dele pro mundo todo. E ele tá sendo acusado pela morte do mistério. Então, depois de ver um enfeite ali de Halloween, provavelmente, e ver um bruxo, ele vai ter a brilhante ideia de ir onde o Doutor Estranho, para pedir, saber se tem um jeito, né, de todo mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha. E o Doutor Estranho tem essa magia para fazer todo mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha. Então o Wong, ele fala que o feitiço é muito perigoso, e o Strange, ele fala que não vai usar e dá uma piscadinha pro Peter. Então, vamos para o primeiro ponto desse vídeo, que é essa piscadinha. Muitos, né, como sempre, acham que é o Mephisto. O Mephisto não vai aparecer nesse filme, cara. Provavelmente não vai agora. Mas vamos lá. Muitos acham que esse cara não é o Doutor Estranho. Muitos acham que é o Doutor Estranho do Mal que apareceu lá em What If. E por que muitos acham isso? Porque ele dá a piscadinha ali pro Peter. Nada a ver com o Doutor Estranho que já apareceu no CM. Ele vai fazer um feitiço e vai dar errado porque um adolescente atrapalhou ele. Então, o Doutor Estranho errar um feitiço, isso não tem cara de Doutor Estranho. Sim, mas vamos lá. O Wong, ele disse que o feitiço é perigoso, né? E, isso aí também é outro ponto, que muita gente disse que o Doutor Estranho faz um feitiço que é altamente perigoso, porque que ele concordou em fazer isso para ajudar um adolescente. Vamos lá. O Doutor Estranho, no filme dele, pra quem lembra, né? Ele foi mexer com a Joia do Tempo e os outros magos falam pra ele que mexer com o tempo pode prejudicar tudo em volta dele, né? Pode criar várias ramificações. Enfim, o que acontece no final do filme? Ele mexe com o tempo. Ele faz tudo voltar. E ele vence o Dormammu, criando um loop temporal. Então, ele faz exatamente o que não devia fazer. E por que ele faz isso? Porque ele acha que fazendo aquilo vai conseguir salvar o mundo. Vai fazer uma coisa boa pra todo mundo. Então, pelo fato dele achar que isso ali realmente vai ter um bom resultado, vai dar certo e vai ajudar o pessoal, ele faz. E acontece que realmente dá tudo certo. E aqui ele vê, provavelmente ele acompanha as notícias, né? E ele vê que realmente a vida do Peter tá um inferno. Então ele decide ajudar. O cara que realmente, como ele falou no trailer, os dois trabalharam juntos para salvar o universo. Então, como ele viu as notícias, eu creio, né? Ele sabe que a vida do Peter tá um caos, então ele decide ajudar. Mesmo que ele saiba que o feitiço seja perigoso, ele decide ajudar. O que acontece? É um feitiço perigoso. Ele exige concentração, como é mostrado ali no trailer. Existe muita concentração. Então, o Peter devia ficar calado. No momento que o Peter tá ali falando e o Doutor Estranho se atrapalha, eu creio que duas possibilidades poderiam acontecer. Uma com certeza não vai acontecer, mas seria muito da hora, que seria realmente o feitiço funcionasse, né? Todo mundo esquecesse, até o Doutor Estranho. Cara, ia ser incrível. O Doutor Estranho fosse afetado pelo próprio feitiço, porque basicamente ele ia ser afetado, ele ia ver o Peter e não ia saber, não ia reconhecer o Peter, né? Não ia saber que aquele era o Homem-Aranha. Ele só ia saber que trabalhou com o Homem-Aranha para salvar o universo, mas não ia saber que aquele era o Homem-Aranha. Porque o feitiço afetou ele. Cara, ia ser incrível essa cena se acontecesse. Maravilhosa. O Peter ia explicar que foi ali pra ele fazer o feitiço pra todo mundo esquecer e tal. Ia ser mó da hora, mas provavelmente não vai acontecer. O que vai acontecer? O feitiço não dá certo. Entretanto, como basicamente o multiverso já está aberto, que foi o que aconteceu lá no último episódio de Loki, o feitiço, né, de alguma forma, consegue puxar vilões
de outros Homens-Aranhas, de outros Homem-Aranhas de outros universos para esse universo deles. Que é até os vilões que aparecem durante o trailer. Duende Verde, Octavius, Electro. Provavelmente. Eu acredito que esses vilões não sejam desse universo. Certo que o Electro tá com o raio amarelo. Não tem como explicar isso. Mas eu creio que esse Electro seja o lá do Andrew Garfield. Só acho. Enfim, continuando. O Doutor Estranho fala que eles mexeram com o espaço-tempo e ele menciona o multiverso. E como eles sabem pouco sobre isso, né? Então vamos lá. Tem a cena aqui do trem, que é o Doutor Estranho multiplicando vários trens. Todo mundo acha que eles vão lutar. Eu creio que eles não vão lutar. Sabe o que pareceu muito essa cena? Vamos lá. Pode ser viajado aqui, mas vamos lá. Tá o trem reto e o Doutor Estranho multiplica outros trens em volta, né? Então, ele tá meio que explicando pro Homem-Aranha como funciona o multiverso. Pelo menos o que ele sabe, né? Que esse trem seria o universo deles. E os outros trens seriam outros universos, que seriam igual ao dele, né? Ali, só que com algumas coisas diferentes. Então, isso ali seria uma explicação pro Homem-Aranha do multiverso. Uma explicação meio básica, mas seria uma explicação... É o que eu acredito que acontece. Eu não acredito que eles vão lutar ali. Poxa. Porque tem até uma cena também que é o Homem-Aranha caindo e o Doutor Estranho voando. Provavelmente ali pra salvar ele, né? Que é o momento em que talvez ele fez o feitiço e eles estão lá fora. E aí tá tudo desmoronando, tá tudo... As realidades estão se colidindo, digamos assim, né? Que é o que acontece lá em... o Aranhaverso animação, que quando os aranhas vêm pro universo do Miles, os universos começam a se colidir, digamos assim. Então aqui tem aquele momento em que acontece aquelas paradas dos prédios ficar tipo se movimentando, que foi igual ao que aconteceu em Doutor Estranho. Mas eu acredito que essa cena não seja só uma mera ilustração de coisas que aconteceram igual ao filme Doutor Estranho, seja realmente os universos se colidindo. E nesse momento os vilões estão sendo puxados para esse universo, o universo do UCM. Uma coisa que me intrigou muito nessa cena do trem é que o Doutor Estranho tá sem capa. A capa nunca sai dele, por que a capa... Mas vamos lá, né? O pessoal também tá se questionando o olho de Agamotto, mas eu creio que o olho de Agamotto tá... É agora o olho de Agamotto, né? Que aparece em HQ, em animações, que não precisava ser só um... Como é que se diz? Algo para conter a joia do tempo. Era realmente como se fosse um olho de um ser muito poderoso, né? Do passado. E eu acho que assim que a joia foi removida, né? E destruída, né? Virada átomo, o olho de Agamotto passou a ser um item mágico. Sem precisar da joia, sem precisar ser uma coisa para conter a joia, e sim um item de magia extrema. Eu acho que é, né? Talvez. Muita gente tá dizendo que o Thanos, né, quebrou o olho de Agamotto lá em Vingadores Guerra Infinita, mas o próprio Thanos fala falso. Então, o que ele quebra era só uma coisa que estava aparecendo ali pra enganar o Thanos, digamos assim, né? Tanto que quando ele puxa a joia do tempo, o Doutor Estranho, ele puxa do nada, né? Então é como se o olho de Agamotto estivesse em um lugar totalmente longe do Doutor Estranho. E aí quando ele puxa a joia do tempo, ele puxa lá de onde está o olho de Agamotto, ele puxa diretamente para ele. Então o olho de Agamotto, provavelmente durante a batalha, estava num lugar escondido, o verdadeiro. E no momento que ele deu essa joia pro Thanos, o olho de Agamotto passou a ser um item mágico. É isso que eu acredito que tenha acontecido, né? Mas vamos lá. Cara, gente, se eu tiver com a voz estranha e essa aparência de sono, é porque já são 2h30 da manhã e realmente eu tô com sono. Mas vamos continuar. Olha nessa cena que ele tá brigando com o Peter. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. Aqui é naquele lugar onde o Doutor Estranho fez a magia. Então, nesse momento seria incrível, realmente, se o Doutor Estranho tivesse perdido a memória, né, do Peter, né? E o Peter, depois que explicasse tudo que aconteceu pro Doutor Estranho, aí o Doutor Estranho falasse com ele:
Então, essa magia a gente mexeu com o multiverso e a gente sabe pouco sobre o multiverso. E você veio aqui pedir minha ajuda porque você tá tentando viver duas vidas diferentes. Ia ser incrível, ia ser incrível. Porque aparentemente, nesse momento que ele tá brigando com o Homem-Aranha, a magia já aconteceu. Ele já realizou o feitiço. Então, por que ele estaria brigando com o Homem-Aranha depois de realizar o feitiço? Mas provavelmente não vai acontecer. É coisa da minha cabeça. Mas vamos lá. Cara, se o Doutor Estranho fosse afetado pela magia, ia ser massa demais. Essa cena em que ele tira o Peter Parker de dentro do Homem-Aranha, né? Digamos assim. E o Homem-Aranha tá segurando um cubo ali. Muitos dizem que aquele cubo é pra prender os vilões de outra dimensão, que é o Dr. Octopus, o Duende Verde e tal. E muitos estão dizendo que é o novo traje do Homem-Aranha. Vamos lá. Saiu, né, os bonecos. E vai ter o traje preto, que já apareceu no trailer, apareceu ali no começo do trailer. Ele com o traje preto. E agora vem outra teoria minha, que realmente eu queria que acontecesse muito essa cena. Essa cena, o Doutor Estranho tá modificando o traje do Homem-Aranha. O traje do Homem-Aranha, ele já é tecnológico, né? Foi feito da tecnologia Stark, diretamente da tecnologia Stark. Então, ele já é meio tecnológico. E o Doutor Estranho modifica, então fica tecnologia com magia no traje. O traje fica todo preto, por isso que em alguns brinquedos, essa parte aqui do traje é tipo como se fosse fios, né? Tipo aquelas placa-mãe de computador. Só que também tem uns brinquedos que saíram que mostra que o peito dele tem uma coisa de magia, né? E aqui tem umas faixas douradas. E quando eu vi essas faixas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a roupa do Doutor Estranho, que também tem. Então, por que o Doutor Estranho modificaria, né, o traje do Homem-Aranha? Porque, vamos lá, isso vai ser incrível. Por que ele modificaria o traje do Homem-Aranha? Para o Homem-Aranha conseguir ver quem é daquela realidade e quem não é daquela realidade. Então, no momento que ele lutasse com o pessoal, com os vilões, né? Ele ia saber que os vilões não eram daquela realidade a partir do traje. O traje ia ser modificado para ele conseguir saber quem não é daquela realidade. E o cubo provavelmente ia ser uma prisão, né? Como o pessoal disse, para ele capturar essas pessoas de outra realidade e o Doutor Estranho mandar de volta para a realidade certa delas. Então, o que aconteceria? O Doutor Estranho modificaria, o traje ia ser meio tecnológico e meio mágico, e naquela cena em que aparece o Peter correndo, tirando a máscara e correndo procurando alguém, o que eu imaginei? Eu imaginei duas coisas. Como eu disse, o traje ajudaria ele a ver quem seria dessa realidade ou não, né? Então, ele conseguiu ver alguém que não seja da realidade dele, ele começou a perseguir essa pessoa. Mas, por que eu acho que ele tirou a máscara? Então, ele viu, né, o cara, a pessoa, a determinada pessoa que não é da realidade dele, começou a perseguir a pessoa. E então, o que acontece? O traje começa a dar um defeito. Aí não começa mais a identificar quem é da realidade dele ou não. Então, para ele conseguir enxergar melhor, ele tira a máscara. Aí ele começa a ver, não acha mais essa pessoa e começa a correr desnorteado. É isso que eu acho que o trailer me mostrou, né? Que seja isso. Cara, se eu acertar uma das coisas que eu falar aqui, eu vou muito chorar no filme. Se eu for assistir o filme no cinema e o Andrew Garfield aparecer, eu vou bater continência, porque ele é o meu Homem-Aranha favorito. Essa cena do traje do Aranha de Ferro, muita gente diz que é modificado, né? Pela edição, tem 2 Homens-Aranhas ali do lado. E realmente, eu tô falando aqui do trailer, mas trailer nem é 100% confiável, assim, principalmente da Marvel. Eles editam muitas coisas, tem muitas cenas que não vão realmente pro filme, então eu tô falando aqui, mas provavelmente alguma dessas cenas do trailer ou tá modificada ou nem vai aparecer no filme. Mas, vamos lá, a gente vai ter que trabalhar com o que tem, não é mesmo? Essa cena do Rap olhando uma casa, né, explodida e tal, ele com a cara assustada e tal. O que eu acho que aconteceu nessa cena? Vamos lá. O Doutor Estranho fez a magia, puxou os vilões de outras realidades sem querer, né? Mas puxou. Então, os vilões, eles de algum jeito, eles se reúnem, eles se encontram e eles vão procurar um culpado por isso, né?
Por que eles saíram da realidade dele? Por que eles estão ali naquele lugar? Eles começam a perceber que ali realmente não é uma realidade deles, porque tem muitas coisas que são diferentes. Então vai lá. O que todos eles têm em comum? Todos eles são vilões do Homem-Aranha. Só que nessa realidade, em todos os noticiários, tá lá. Homem-Aranha é o Peter Parker. Certo? Então, eles vão procurar um culpado e eles acham o Peter Parker. Provavelmente foi o Peter Parker que fez isso com eles. E como eles agora sabem que o Peter é o Homem-Aranha, qual o jeito mais fácil de atingir o Homem-Aranha? Procurando pessoas próximas a ele. Então, nessa parte, eu acho que eles começaram a perseguir pessoas próximas a ele, como o Ned, a Tia May e tal. Tanto que tem rumores que o Ned vai morrer. E se alguém morrer, eu realmente acredito que seja o Ned. Por quê? Eu vou explicar. Vão atrás da Tia May. A casa está explodida, provavelmente quem vai atrás da Tia May é o Duende Verde. A casa explode, ele acha que matou a Tia May, só que a Tia May, eu acredito que não vai morrer. Ela vai ficar só gravemente ferida, vai pro hospital, o Happy leva ela pro hospital e vai dar tudo certo. Aí alguém vai lá e captura o Happy, e captura o Ned, que é o melhor amigo do Peter. Então começam a torturar o Ned, perguntando onde é que ele tá, querendo informações, né, sobre o Peter. E ele, como melhor amigo, não fala nada. Só que quando acham o Ned, já é meio tarde demais, já é tipo, o cara já... A tortura foi tão grande que ele não aguentou, ele morreu. E muita gente acha que ele vai morrer e voltar como Duende Macabro. Eu não acredito que ele iria voltar como Duende Macabro, mas eu acho que se alguém vai morrer no filme, eu acho que seja ele, realmente. Não queria, mas a chance, a probabilidade é maior. Então, seguindo. Muita gente que diz que viu o Lagarto e o Homem-Aranha nesse trailer. Naquela cena da explosão lá do raio do Electro. Como vocês viram o Homem-Aranha ali? Eu não vi o Homem-Aranha ali. Mas se ele aparecer, bom demais. E na cena ali escuraça, que alguma coisa ataca o Homem-Aranha por trás, só que o Homem-Aranha tá protegido por um campo de força, muita gente acha que é o Lagarto. Outros acham que é o Venom. Se eu fosse dar um palpite, eu diria Morbius. Por quê? Porque o Morbius, ele já teve o trailer lançado e ele teve uma conexão ali com o Homem-Aranha. Por quê? Porque no final do trailer aparece o Abutre. Então, é um ser negro, né, escuro ali, e a tela já tá realmente toda escura, e atacar ele por trás, eu acho que seria o Morbius. Seria da hora se fosse o Morbius, mas, bom, talvez seja o Lagarto. Ou talvez seja só alguma coisa que esteja no Santo Santoro que o Doutor Estranho mantém ali, como é que eu posso dizer, trancafiada, né? Porque, caso você não tenha... Eu nunca li as HQ, né? Nunca tive a chance, mas eu já acompanhei muitas animações. E alguma delas, o Doutor Estranho tem vários artefatos no Santo Santoro. E muitos desses artefatos são prisões para alguns dos seres lá que ele mantém trancafiado e tal. E vai que isso aqui é só um dos seres que ele tá mantendo trancafiado dentro do Santo Santoro. Talvez. Mas talvez seja o vilão do Homem-Aranha. Só saberemos quando o filme for lançado. Olha que incrível. Cara, essa risadinha com esse... Ai, velho, esse... Ai, granada. Muita gente tá querendo... Tá discussão aí na internet, né? Se o Duende Verde que vai aparecer é o do William Dafoe ou o Duende Verde lá do Homem-Aranha 3, né? Que é o filho do William Dafoe. Eu esqueci o nome dele agora. Eu creio que seja o primeiro, o Duende Verde lá do Homem-Aranha 1, o do William Dafoe. Por quê? Por causa da risada. Essa risada, cara, é muita cara dele. É a risada dele. O outro não ri assim. E eu espero que realmente, se for pra aparecer o Duende Verde, que seja do primeiro. Porque o do Espetacular Homem-Aranha, meu amigo, que tristeza, mano. Que tristeza. Eu acredito que nessa cena ele tá indo ser julgado, né? Porque tá sendo acusado de ser matado no mistério e tal. Então ele tá indo pro tribunal. E então provavelmente essa batalha da ponte vai ser a batalha final do filme. Por que eu acho isso? Vamos lá. Já teve aí a Granada e o Dr. Octavius. Então, já tem dois vilões e o Homem-Aranha no mesmo lugar. O que custa aparecer os outros vilões? Nada. Dá pra aparecer os outros vilões, é uma coisinha de nada.
Então, eu acredito que essa realmente seja a batalha final. E esse Olá, Peter, do Octavius, seja realmente pro Tobey Maguire. Por quê? Vamos lá, mais uma viagem na minha cabeça. O que eu acho que vai acontecer? Durante o filme, eu disse que os vilões iam dar um jeito de se reunir, né? Só que quando os vilões se reunissem, ia começar a aparecer tipo uma sombra de alguém que não fosse revelado quem. Muitos achariam que seria um dos vilões, que ia se reunir com eles depois, que ia estar só ali vigiando de longe. Só que eu acho que essa sombra seria do Andrew, o Andrew Garfield. E aí ele ia se encontrar com o Peter, ia explicar tudo pro Peter, né? Ia ser difícil explicar, mas ele ia tentar ali explicar. E nessa batalha da ponte, eles iam começar a lutar. O Andrew ia estar ali de tocar, né? O tempo todo vigiando ele. E aí quando os vilões aparecessem, os dois iam começar a lutar contra os vilões. E o Doutor Estranho ia estar no Santo Santuário, vendo se ele consegue fazer a magia que mande eles de volta para a realidade deles e tal. E aí, no meio da batalha, o lançador de teia do Tom acaba as teias e o lançador de teia do Andrew quebra, falha, né? Também acaba as teias, digamos assim. Os dois sem teia, os dois ali cercados pelos vilões, do nada chega só umas teias no Dr. Octavius, joga assim pro lado, esbarra nos outros vilões, ele para, faz a pose, começa a trilha sonora do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele olha pra trás, tira a máscara, revela que é o Tobey Maguire e fala: Doutor Estranho me mandou aqui para ajudar vocês. Mano, ia ser perfeito. Ia ser incrível. Aí os 3 Homem-Aranhas, pra ficar mais justa a batalha, né? 3 Homem-Aranhas contra basicamente o Sexteto Sinistro, só faltou um pra ser 6. E a porradaria ia começar. O Doutor Estranho consegue, de fato, o feitiço certo, só que pra mandar eles de volta, precisava capturar eles, pra mandar eles pelo portal, digamos assim, né? Então, o Doutor Estranho aparece lá na batalha, ajuda eles a finalizar a batalha, e aí eles mandam todo mundo de volta, cada um pra sua realidade, tem a despedida ali dos Homens-Aranhas e tal, cara, ia ser incrível, só que, vamos lá, 3 Homens-Aranhas. Muita gente diz que o Miles vai aparecer nesse filme. Não é impossível. Talvez apareça. Mas eu acredito que não seja na batalha final, não seja tipo, cara, o Miles e tal. Seja só uma menção ali, um flash rapidão, tipo, em um dos universos ali que o Doutor Estranho tá abrindo os portais pra mandar cada um pro seu universo. Um dos universos aparece ali Miles Morales. Cara, ia ser incrível. Tipo, só avisando que no futuro do Sam, o Miles Morales vai aparecer definitivamente. Então, ia ser mó da hora. E outra coisa que eu acharia muito interessante era se eles conseguissem realmente botar Spider-Man. Por quê? Como eu disse, né, o Tobey Maguire chegando, salvando os 2 Peter, salvando ali os 2 Homem-Aranhas e tal, dizendo que veio pra ajudar, o Doutor Estranho mandou ele. Cara, ia ser incrível. Só que se ele chegasse com mais uma aranha, que seria a Spider-Gwen, e a Spider-Gwen, a Gwen, né, é muito inteligente, tanto que lá no filme do Andrew, ela é a primeira da escola, né, a mais inteligente da escola. E ela se intitula isso, e intitula o Andrew o segundo mais inteligente. Tanto que ela ajuda ele nos lançadores de teia contra o Electron, ela consegue magnetizar os lançadores. Então ela realmente é muito inteligente. Então se ela chegasse ali, né, a Spider-Gwen, não a Gwen que apareceu ali no espetáculo Homem-Aranha, e ajudasse os 2 ali com os lançadores de teia, né? E no momento que ela ajudasse eles, o Andrew reconheceria a voz, falasse o nome dela, e aí ele teria tipo meio que, cara, né, como ele deixou a Gwen morrer na realidade dele, ele ia ficar, tipo, perplexo, porque agora tem uma Gwen ali, igualzinha a que morreu na realidade dele, só que com os poderes dele. E aí, no meio da batalha, o que aconteceria? Poderia acontecer 2 dessas coisas, vamos lá. Uma, ela quase estaria morrendo, o Andrew salvaria ela e se sacrificaria no lugar dela, assim ele iria morrer, ia ser muito triste. Eu ia odiar o filme se isso acontecesse, mas ele se sacrificaria para salvar ela. E muitos dizem que o Miles realmente é da realidade do Andrew. Então, pra quem já viu algumas histórias do Miles, sabe, né, que
na realidade dele, o Peter morre. Então, aqui no caso, o Peter morreria nesse universo do Sam. Só que o universo dele não ficaria sem a aranha, porque o Miles estaria lá. Mas mesmo assim, eu ficaria triste e odiar o filme. E a outra possibilidade é o que? Realmente, de fato, ela morrer e fazer uma grande referência ao filme dele, lá no final, que seria ela morrer nos braços dele. Então, de novo, ele não conseguiu salvar a Gwen. Mas eu acho que eles não fariam isso. Por quê? Porque se botasse a Spider-Gwen, eu acredito que matariam sim ele e não ela. Porque como ela seria um personagem novo, eu acho que seria mais bem utilizado no futuro do MCU. E ele, como já teve 2 filmes no passado, então, na cabeça dele já, tipo, seria um personagem descartável, que eu acredito que não é, que se fosse pra ter um terceiro, um quarto e um quinto filme, cara, eu ia assistir todos, provavelmente eu ia amar todos, mas se fosse pra matar um dos dois, eu acredito que a Marvel escolheria matar ele, porque ele já teve os 2 filmes, e aproveitaria ela no futuro. Mas se matassem ela, ia fazer a grande referência dela morrendo de novo nos braços dele. Então é por isso que eu acho que a Spider-Man não vai aparecer. Não vou fazer essa cagada nesse filme. Por favor. Se ela aparecer, por favor, mantenha todo mundo vivo, que todo mundo saia bem. E, cara, eu não disse que eu ia viajar, eu ia viajar. Eu botei a Spider-Man aqui no meio, não tem nada a ver. Enfim, vamos lá. Como eu disse no final, o Doutor Estranho ia conseguir o feitiço para mandar todo mundo de volta. Eles iam os aranhas iam capturar os vilões, ia levar todo mundo, cada um para sua realidade. E até a despedida ali deles. Quando tivesse a despedida, o Doutor Estranho ia olhar pro Peter do Tom Holland, né, e ia falar assim, ó, você não tá atrasado pro tribunal? Aí ele ia correndo, chegava lá. Quando chegasse lá, a gente ia ver quem tá defendendo realmente o Peter, que seria o Matt Murdock. A primeira aparição do Matt Murdock ia ser aí, provavelmente. É o que tá na minha cabeça, né? E aí, já seria o final do filme, mas a primeira aparição seria aí. Então, como o Matt Murdock é um ótimo advogado, ele conseguiria livrar o Peter, né, da acusação, conseguiria prova o suficiente, mas o mundo inteiro ainda ia saber que ele é o Aranha. Então, ia ser outro problema. O filme cortava, o dia seguinte, ele ia acordar, algumas coisas iam estar, tipo, estranhas, né? Tipo, ele ia acordar, via tia May e tal, blá. O Ned já tá morto, né? E essa ia ser a parte triste do final. Só que aí ele ia perceber. O pessoal tá falando do Aranha, não tá mais mencionando que o Aranha é o Peter. Então ele vai falar com a Mary Jane. Mary Jane totalmente aleatória, como no começo, totalmente dane-se assim pra ele. E aí ele percebe que ninguém sabe mais que ele é o Homem-Aranha. Então ele vai onde o Doutor Estranho fala que conseguiu fazer de fato o feitiço da maneira correta agora, né, com concentração, já que não tinha o Peter ali para atrapalhar ele. E aí fica o questionamento no final para ele mesmo, se ele deveria contar novamente para Mary Jane e para Tia May que ele é o Homem-Aranha, ou se ele deixaria isso em segredo. E esse questionamento ficaria ali, vai encerrar o filme. E aí teríamos a cena pós-crédito, que provavelmente seria o quê? Eu digo 3, né? Vamos dizer aqui 3 cenas pós-crédito. A primeira seria mostrando, de alguma forma, os vilões sabendo agora que existe um multiverso, existem outros mundos para serem conquistados, digamos assim. Então, eles querendo ir para esses outros universos, né? E aí seria tipo uma cena pós-crédito, um vilão, digamos assim, se encontrando com o outro. Por exemplo, o Dr. Octavius se encontrando com o Electro. E o Electro lá no universo do espetacular Homem-Aranha. Então ele ia falar tipo como, né? O Octopus, que é o Dr. Maguire, aparecer lá pro Electro. Ia fazer sentido. Então, essa ia ser a primeira cena pós-crédito. A segunda, o Multiverso da Loucura, né? Já ali uma introdução pro Multiverso da Loucura, que ia mostrar ali a Wanda e o Doutor Estranho, provavelmente, porque o Doutor Estranho definitivamente mexeu com o multiverso. Enquanto o Loki abriu o multiverso, o Doutor Estranho mexeu, sem querer, mas mexeu. Então, apareceria tipo a Wanda, não sei, ou apareceria alguém para dar uma intro ali, um gancho, diretamente para o Multiverso da Loucura. E o terceiro e a última cena pós-crédito seria o quê? Matt Murdock, que aparece no final do filme defendendo o Peter. Então, ia ser um cara que provavelmente o MCU ia aproveitar no decorrer dos filmes aí pra frente, né?
E o que eu imagino que aconteceria? Ia ser só uma silhueta, só que não do Matt Murdock e sim do Demolidor, o traje de Demolidor. Tipo, ele olhando assim pra trás e só aquele chifrinho e o traje assim meio escuro, assim avermelhado. E acabou. Ia ser essas 3 cenas pós-crédito. Uma, o multiverso ali referindo-se a um aranha-verso, futuro aranha-verso, que provavelmente ia ser os vilões se reunindo novamente ou mostrando o Miles, talvez, mas referente ao aranha-verso. O segundo, um gancho direto para o multiverso da loucura. E o terceiro, mostrando esse novo personagem que vai ser mais explorado no MCU, que seria o Demolidor. Então, o Demolidor, ele não teria, assim, utilidade no filme como Demolidor, mas sim como Matt Murdock. Então, dali pra frente, iam utilizar, né, o Demolidor, o MCU ia utilizar o Demolidor, só que ia ser paia, por quê? Porque o Demolidor, ele ajuda o Homem-Aranha nas animações e tal. E eu queria realmente ver uma batalha do Homem-Aranha e o do Demolidor, eles lutando juntos, lado a lado. E nessa aqui, como já provavelmente vai mexer com o multiverso, vai ter outros Homem-Aranhas, ia ser paia, tipo, o Demolidor tá ali no meio da batalha. Não ia fazer muito sentido, digamos assim. Então, eu espero que futuramente, realmente, se o Demolidor tiver no filme, eu espero que futuramente eles façam essa junção. O Demolidor com o Homem-Aranha trabalhando lado a lado. Ia ser incrível, ia ser maravilhoso. Eu ia amar. Enfim, é isso que eu acho que vai acontecer. Viajei muito. Mas eu tinha que compartilhar isso com vocês. E eu quero saber o que vocês acham dessas minhas teorias, do que eu acho que vai acontecer. O que vocês acham que realmente vai acontecer no filme. Vocês acham que os 3 Homem-Aranhas vão aparecer? Ou mais? Ou só o Tom Holland mesmo, de Homem-Aranha? Deixa aí nos comentários. Deixa aí se você acha que alguma das coisas que eu falei, ou qual das coisas que eu falei você acha que realmente vai acontecer no filme. E é isso. Deixa o like se tiver gostado do vídeo. Comenta aí embaixo que eu vou ler todos os comentários. Pra isso que eu criei o canal, pra compartilhar essas loucuras aqui com vocês, pra saber o que vocês acham. E até a próxima. Um beijo pra todos vocês. Fui!